Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré são os votos da Igreja Reino de Jesus Cristo. Vamos dar uma explanada em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, aonde conta uma história que após ser ouvido pelo o rei Agripa, Paulo é transferido sob escolta romana para a Itália. E ali ele deveria comparecer diante ao imperador para ser inquirido, para que o juízo desse imperador ditasse as regras sobre a sua vida. Ora, Paulo estava sendo preso, perseguido por causa do evangelho. Jesus também falou: por causa de mim, por causa do meu nome, sofrereis as perseguições. Perseguições na igreja, perseguições de pessoas falando, perseguições de pessoas que falam pelas costas. Amado, não te preocupa com coisa alguma. Diz a palavra de Deus: não andeis preocupados de coisa alguma. Antes as vossas petições sejam conhecidas diante do Senhor teu Deus. 1 Pedro, capítulo número 5, verso de número 6 ao verso de número 9, fala muito sobre esse assunto. Em Atos dos Apóstolos, amado, Paulo, ele se vê em uma situação estranha, em uma situação onde ele está deixando ali o local que ele conhece para ir a outra situação, outro local, outra região, aonde será julgado por um tribunal de inquisição, até mesmo de forma arbitrária ou sem motivo. Eu vejo hoje o nosso judiciário julgando causas para bem de uma minoria e não para bem de uma minoria. Eu vejo o nosso judiciário hoje se levantando para julgar causas em favor de uma minoria, em favor daqueles que praticaram coisas erradas neste país e ainda julgam a favor destes. Qual é o interesse por trás disso? Manter um sistema? Manter uma governabilidade errada que vinha dos séculos? Manter o império das famílias, daqueles que são até mesmo indicados ao STF ou a outros tribunais? O certo seria os juízes de carreira chegar nesse patamar de ministros, tanto no STJ como no STF. Nós temos que entender o mistério que acontece sobre o nosso país. Então, devido a várias ocorrências, a partida deste barco atrasou. Devido a várias situações que ocorrem desde o ano de 1500 no Brasil, esse barco chamado Brasil tem se atrasado. Um país tão rico em água, um país tão rico em várias situações, tanto na parte hídrica, como agropecuária, como pecuária, é rico. Com isso, o tempo de navegação deste país se torna perigoso e impetuoso por causa da administração, por causa, em parte, do seu povo. Assim Paulo também se via dentro daquele barco. E eu transporto esses passageiros, chamados brasileiros, para dentro deste barco chamado Brasil. Analise o Brasil como um barco. Analise, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, essa situação do trajeto. Paulo conhecia bem aquele trajeto, ele conhecia ali a situação do tempo, ele conhecia a adversidade que poderia vir. Eu também conheço bem o Brasil, tenho quase 50 anos de idade e eu sei, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o tanto que já sofri neste país. Mas eu também creio em um Deus que vai trazer à existência coisa que não existe. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, sobre as nossas vidas.
em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós não podemos partir nessa situação de embarcar em qualquer motivação política. Nós temos que pesquisar os nossos políticos, nós temos que entrar na internet, políticos.org.br, ver quem responde a processo, ver quem participa da planilha da Odebrecht, e não votar neste povo. Nós temos que ser como aqueles que aguardam o tempo favorável para mudar toda a direção deste país. E o tempo favorável se chama época de política. Nós somos um país democrático. Um país regido pelo sistema chamado de Presidência da República. Poder executivo, aquele que executa as leis. Poder legislativo, aquele que fazem as leis ou atrasa as leis em benefício do país, que é o caso do Congresso Nacional. E o Poder Judiciário, que é aquele que modera as leis, que eu não vejo também fazendo isso. Então o resultado para nós é que parece que a gente é apanhado dentro de uma tempestade, dentro de uma surpresa, é uma surpresa atrás da outra neste país. Parece que nós estamos sempre acometidos de surpresas, e por incrível que pareça, surpresas ruins, aonde um judiciário se intromete na legislação do Brasil, legislando leis. Nós vemos juízes tomando decisões monocráticas, juízes que se levantam gratuitamente e tomam para si uma responsabilidade legislativa ou executiva e acaba administrando o país por decisões judiciais. Aonde já se viu isso? Um poder interferindo naquilo que é delegado a outro poder. Só não vê quem não quer. Nós só não morremos até hoje porque nós temos um país riquíssimo. Vamos sobrevivendo por força, porque somos brasileiros, não desistimos nunca. Porque Deus, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Ele conversa com todos nós por causa do poder do Evangelho neste país. Eu creio que a mão de Deus ela bate veementemente na cabeça de todos, tanto deles como da sua geração. Todo homem vil, mal neste país vai receber a visita do próprio Deus. Em Atos 27 e 21, amado, após 14 dias, e aqui vem tempo e modo da parte de Deus, eu creio que Deus está batendo aí neste país. Eu creio que até o ano de 2024 Deus conserta este país. Não que Ele não queira consertar de uma vez, não é isso. É porque nós temos que ver as consequências do conserto de Deus, da mão de Deus sobre este país. Nós temos que ver diariamente esse povo sendo humilhado politicamente, esse povo sacana. Paulo dá uma palavra de ânimo a todos. E hoje aqui eu dou uma palavra de ânimo para vocês. Aonde, por revelação, nós vamos receber a visita do próprio Deus sobre esta nação. Será nítido para toda a nação a visita do próprio Deus sobre esta nação. Aonde o próprio Deus vai operar em um sistema podre, arcaico, dominador, ditador, que ocorre na nossa política. Pessoas ditam regras e querem que a gente engula qualquer tipo de regra. Não pode ser assim. Então o mensageiro de Deus virá sobre essa nação e vai nos dizer para, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, estarmos em alerta. Estarmos sempre dentro da embarcação. Sempre dentro ali do barco. Porque lá em Atos 27, esse barco estava ainda a pique. Assim é o Brasil. Mas nós não vamos sair correndo. Não vamos fazer igual o povo da Venezuela, que migrou aqui para o Brasil com medo do ditador chamado Maduro. Amado, nós não podemos fazer isso. A pátria é nossa. Sobre a nossa bandeira está escrito ordem e progresso. Então, após aí a mensagem de Paulo
aos que se sentiam desanimados, esse anjo vem e dá uma resposta de animação. Ei, não saia do barco. Não pare de louvar a Deus. Não pare de glorificar a Deus. Não pare de orar pela nação, pelas suas lideranças. Peça a justiça de Deus. Nós temos que ser alimentados pela palavra de Deus. Nós temos que ter a vontade de viver. E viver uma boa vida no nosso país. Nós temos que se alinhar a Deus e permanecer no navio. Porque ainda que nós pensamos que ele vai a pique, ainda que nós pensamos que ele vai naufragar, não vai. Eu vou te falar que não vai. O Brasil vai se erguer o mais rápido que você pensar. Nós não vamos sofrer esse tempo de tempestade dura que o Brasil já passou até hoje. Pelo contrário, nós estamos saindo dela. Creia. A mídia não quer mostrar, mas vai lá no YouTube, vê o que está acontecendo no país. Então, amado, é com muito prazer ser um cristão, cheio do Espírito Santo, louvando e glorificando a Deus, porque o anjo do Senhor é enviado para anunciar àqueles que hão de ser salvos que Deus está moldando este país. Nesse capítulo 27, o anjo do Senhor aparece a Paulo. Em Romanos 1, o anjo do Senhor é um espírito ministrador, mandado para ajudar os que hão de herdar a salvação. Quem tem contato com o mundo espiritual, isso é normal. Nós estamos falando de coisas espirituais e não de coisas carnais. Nós estamos falando de coisas espirituais, de coisas que parte de um juízo de Deus, do juiz do juiz, do Senhor dos senhores, e não de um juízo humano, juízo da terra, Constituição da República, direito penal, direito civil, direito agrário. Não, amado, nós não estamos falando dessas coisas, não. Nós estamos falando de direito espiritual, é nosso direito, é nossa herança. Espiritualmente falando, o próprio Deus como juiz, descer a essa terra e transferir as riquezas dos injustos para os justos. Nós estamos falando de uma transferência de riquezas aonde o próprio Deus baterá na cabeça desse povo e tomará tudo que nos roubou. Nós temos que ser encorajados ao princípio da fé e crer que Deus vai fazer algo por nós. Após vários dias, amados, ali no mar, eles finalmente encalharam, pararam perto de uma ilha. Ou seja, estavam com medo, mas agora estão em uma ilha, vendo que o barco não está saindo do lugar. Parece que a igreja não sai do lugar. Parece que essa doença chamada Covid-19 não quer acabar. E por fim, amado, parece que quer afundar. Paulo estava nessa situação lá em Atos 27, 27. Mas Paulo aconselha ao comandante, ou seja, eu aconselho aos pastores, às lideranças das igrejas e dos templos religiosos no Brasil, seja ele em qualquer direção religiosa, que você permita ao seu povo, ou aqueles que vocês são lideranças espirituais, a nadar, a guerrear. Permita a este povo uma pregação justa, reta. Permita a esse povo, como bons soldados, como homens e mulheres de Deus, que estão dentro dos templos religiosos, a raciocinar de uma forma lógica, a não deixar este povo nos massacrar. Amados, Satanás, principado, potestade, quer nos tratar como os prisioneiros neste país há séculos. Mas, amado, haverá um anjo do Senhor que será levantado no mundo espiritual para poupar as vidas do povo brasileiro. Esse anjo já está em terra. Ele já bate a sua espada de um lado para o outro e não permite. Como homem de Deus, eu creio em coisas espirituais. Eu já vi as coisas espirituais. Eu vejo as coisas espirituais. Então, a ordem que eu dou é que você nade. E nadar
significa remar, e remar significa não parar. Ajoelhar, louvar e glorificar. Nenhuma vida vai se perder. Como o anjo já havia dito ali a Paulo, eu falo às igrejas. Paulo ali em Atos 27, ele é transferido para a Itália. E nós temos que ser transferidos de um lugar para o outro, de um lugar de escassez para um lugar de bênção. Paulo, ali em Atos 27, 9, Paulo adverte sobre o perigo das viagens. Não fica viajando na maionese. Não fica pirando o cabeção. Não, amado, creia que Deus vai fazer. Permaneça no barco, permaneça na igreja, permaneça louvando, permaneça glorificando. Atos 27, 21, Paulo anima a todos, e eu quero que soe a minha pregação como animação. Em nome de Jesus. Ainda que o navio comece a encalhar, conforme Atos 27, 27, permaneça no barco. Porque nós, amados, temos que entender que nós temos uma viagem para concretizar. Nós temos um destino a chegar. Nós temos a igreja para nos ajudar. Nós temos as ministrações da palavra de Deus neste canal para nos orientar. E nós vamos ser, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, um povo diferenciado, um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e um povo que sabe combater o bom combate, fazer o que é certo e não o que é errado. Aleluia! Permaneça no barco. Não saia do barco. Ainda que tu pense que ele vai a pique, ainda que tu pense que ele vai encalhar. Ei, eu te falo, você vai chegar ao destino que você quer chegar. Graça e paz. Ore pela sua nação, pelas suas lideranças e peça a justiça de Deus sobre a cabeça deles, em nome de Jesus. Graça e paz, meus amados. A graça e a paz em nome de Jesus.